Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta a rainha de Sabá, que, ouvindo falar a respeito da sabedoria de Salomão, sai da sua terra distante para visitá-lo, para ouvir aquela sabedoria. E diz que ela vai com os camelos carregados de ouro, perfumes e pedras preciosas. E chegando diante de Salomão, ela fica admirada porque ela viu e ouviu muito mais do que esperava. Salomão era muito mais sábio do que ela esperava. E ela podia contemplar também isso no seu reino, no seu palácio. Muito bem. Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, no versículo 42, ele faz menção a este acontecimento, dizendo que, vamos ler aqui, Mateus capítulo 12, versículo 42, a rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará no julgamento contra esta geração. Ele está falando daquela geração má que quer ver um sinal para se converter, porque na verdade não quer se converter, porque o sinal era o Evangelho, já estava sendo dado, mas aquela geração com o coração duro, que não queria se converter, ficava procurando um artifício que o obrigasse. E a conversão nunca é uma imposição de Deus, mas um ato, uma ação da graça no coração livre e generoso do homem, que corresponde a este ato da graça. Então não é uma imposição. Pois bem, então aquele povo de má vontade, que não queria se converter, Jesus então faz menção a este fato relatado na primeira leitura. A rainha do sul se levantará no julgamento contra esta geração e a condenará, porque ela veio do extremo da terra para escutar o saber de Salomão. E aqui está, quem é maior do que Salomão? Então Jesus faz referência à primeira leitura, mas ele, o Filho de Deus, diz, mas aqui está, eu sou maior do que Salomão. Jesus é o divino Salomão. Jesus é o divino sábio. E nós podemos hoje, então, no Evangelho, ouvir a sua sabedoria. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e ficou admirada, agradecida, porque deu-lhe muitos presentes. Diz aqui no final que nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como aquela que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Foi expressão, seus presentes foram expressão da sua gratidão. Pois bem, a rainha de Sabá diante de Salomão, nós diante de Jesus. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa expressão de gratidão diante daquele que é infinitamente mais sábio do que o sábio rei Salomão? E Jesus então hoje nos diz aqui que Jesus está conversando com a multidão, está ensinando a multidão, e ele diz, olha, escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Na mentalidade de então, os judeus compreendiam que os alimentos poderiam tornar o homem impuro. Então tinha coisa que o judeu podia comer, tinha coisa que o judeu não podia comer, tinha a maneira de preparar os alimentos, porque se preparasse o alimento de uma maneira diferente, ele se tornaria impuro e isso o impediria de entrar em contato com Deus.
E Jesus então diz: o que torna o homem impuro não é o que entra, porque o que entra vai para o estômago e depois para a fossa. O que torna o homem impuro é o que entra no coração, nós poderíamos dizer. O que ele diz é o quê? É o que sai do coração. Mas a lógica aqui é o quê? O que torna o homem impuro não é o que alimenta o corpo, mas é o que alimenta a alma, é o que alimenta o coração, porque é do coração que saem. Aí Jesus tece aqui a lista. É do coração que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Jesus então, meus santos, ele vem purificar o nosso coração. Ou nós poderíamos dizer de uma outra maneira, ele vem arrancar do nosso peito este coração mau, este coração de pedra, e nos dá um novo coração, um coração de carne. Faço aqui referência a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, quando Deus já profetizava: eu vos aspergirei com a água pura que vos purificará. Estamos aqui todos de acordo que o profeta, que o Espírito não está falando de uma água material que purifica os corpos, a respeito da qual, assim, falando de água, o judeu também tinha toda uma purificação, de purificar os braços antes de tomar qualquer alimento. Mas o profeta aqui não está falando de uma água material, está falando de uma água espiritual. Eu vos aspergirei com água pura, que vos purificará de todas as vossas imundícies e idolatrias. Eu vos purificarei de tudo isso, das imundícies e das idolatrias, de tudo aquilo que procede do coração e que torna o homem mau de verdade. Versículo 26: eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo, arrancarei do vosso peito este coração de pedra e vos darei um novo coração de carne. Eu vos infundirei o meu espírito e farei que caminheis segundo os meus preceitos e que cumprais os meus decretos, pondo-os todos em prática. Pois bem, então aqui, meus irmãos, aquilo que já era profetizado no Antigo Testamento, Jesus vem realizar. E isto que Jesus nos concede, isto é, este novo coração que nós o recebemos desde o nosso batismo, nós poderíamos usar esta linguagem: no nosso batismo é retirado do nosso coração este coração de pedra e colocado um coração de carne, um coração semelhante ao coração de Jesus, mas que ele precisa ser alimentado. E como é, meus santos, que nós iremos alimentar este novo coração? Vamos usar aqui uma outra expressão: como é que nós iremos alimentar a nossa alma? Como é que nós iremos alimentá-la para que ela cresça em frutos do Espírito e não em frutos, em obras da carne? Que ela não cresça em roubos, assassínios, imoralidades, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, mas que cresça em generosidade, paz, benignidade, serviço, perdão, amor, misericórdia. Pois bem, não são, meus irmãos, aquelas realidades a respeito das quais o Antigo Testamento falava, as realidades materiais, porque aquelas vão para o estômago e depois para a fossa. Como disse Jesus, nós precisamos alimentar o nosso coração com as obras do Espírito, para que o nosso coração seja bom e dele procedam
coisas boas. Meus irmãos, nós alimentamos o nosso coração com a nossa vida de oração, com os sacramentos recebidos, de um modo particular, a Eucaristia, quando comungo e peço a Jesus que me conceda aquilo que Ele quer me conceder quando me deu a Eucaristia. Que quando Jesus instituiu a Eucaristia, Ele a instituiu para que com Ele eu tivesse comunhão, para que o coração dele e o meu estivessem juntos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, para que eu tenha os mesmos sentimentos de Cristo Jesus em mim, para que eu tenha o mesmo pensamento de Cristo Jesus em mim, para que eu tenha o mesmo coração de Cristo Jesus em mim, e para isso Jesus vem morar em mim e renova em mim a sua morada, intensifica a sua presença em cada Eucaristia recebida, em cada ato de caridade que eu faço, em cada penitência feita com amor, em cada oração que eu elevo aos céus. Esta presença vai crescendo cada vez mais, mas cuidado, se nós não alimentarmos a nossa alma com coisas boas, que nos tornam cada vez mais agradáveis a Deus, nós iremos alimentar as nossas almas com o que é impuro e vai nos tornar cada vez mais longe de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus tem um trecho que muito ilumina, né, essa nossa passagem do Evangelho. No manuscrito A, ela diz assim: eu não sabia brincar. Ela está se referindo aqui quando ela era criança, assim, uns seus 7, 8, 9, 10 anos. Eu não sabia brincar, mas amava muito a leitura, e nela eu poderia passar toda a minha vida. Graças a Deus, eu tinha anjos na terra para me guiar, escolhendo para mim livros que, ao mesmo tempo que me distraíam, alimentavam o meu coração e o meu espírito. Nunca o bom Deus permitiu que eu lesse um só livro capaz de me fazer o mal. Aqui então, meus santos, nós vemos, Santa Teresinha fala então de uma leitura que alimenta o espírito e que torna o homem puro, e de uma leitura que danifica o espírito, que torna o homem impuro, mau. Aqui, meus irmãos, hoje nós podemos estender a tantos outros modos de entretenimento: a leitura, os programas de TV, as séries e os filmes, que muitos, não apenas aqui nesta igreja, mas muitos que vão ouvir esta homilia, têm acesso. E a pergunta é: o que você tem alimentado com as suas leituras, com seus programas, com seus passeios? Quer dizer que você não pode passear? Quer dizer que você não pode se entreter? É claro que você pode, mas cuidado, porque os seus entretenimentos podem estar alimentando a carne, isto é, o pecado, a maldade no seu coração. E o diabo é astuto, meus santos. O diabo, ele vai pegando a nossa alma pelas beiradas, ele vai pouco a pouco, é como o cupim, ele vai roendo a nossa alma interiormente, de modo que, quando você menos percebe e você bate naquela madeira, ela está oca, carcomida totalmente por dentro, pelo cupim do pecado. Porque você foi alimentando a sua alma, você foi permitindo que entrasse no seu coração, na sua imaginação, na sua mente, você foi permitindo que aquelas realidades
mundanas, contrárias a Deus, fossem se instalando cada vez mais no seu coração. Percebe aqui a diferença? Enquanto o judeu estava preocupado com os alimentos impuros que ele não poderia comer para não torná-lo impuro, Jesus diz: não se preocupe com isso que entra pela boca, vai para o estômago e vai para a fossa. Preocupe-se com aquilo que vai para o coração e que depois sairá por meio de obras, porque é claro, tudo isso depois se manifestará na nossa vida em atitudes. Se você se alimenta com o que é carnal, com o que é pecaminoso, com o que é treva, as suas obras procederão do seu coração, posteriormente, obras de trevas, que são imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, porque é claro, é óbvio, se eu alimento a minha mente, a minha fantasia e o meu coração com imagens sensuais, o que é que eu vou desejar senão imoralidades e adultérios? Se eu alimento a minha fantasia e o meu coração com as coisas do mundo, em possuir e ter cada vez mais, alimentando-me de uma realidade em que Deus não está presente, eu serei capaz de ser desonesto, de roubar, para que eu possa possuir aquilo que noite e dia eu me ponho a desejar, contemplando aquelas realidades. Se eu alimento a minha fantasia e a minha mente e o meu coração com violência, com pancadaria, com ódio, como é que eu poderei querer depois ter um coração pacífico, generoso, manso e humilde de coração, como o de nosso Senhor? É claro que não. Quando eu assisto a um filme de um santo, a gente sai querendo ser santo, não é assim? Se comigo isso acontece, que sou ruinzinho, acontece com vocês também. A gente assiste um filme de um santo, nossa, a gente sai querendo mais ser santo. Mas você assiste a algo em que o pecado é incensado, apresentado como projeto de vida, como alegria do viver, é claro que os desejos de Deus vão sumindo do seu coração e os desejos do diabo vão ganhando cada vez mais força na sua alma. Meus irmãos, o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, vai para o estômago e depois para a fossa, mas aquilo que alimenta o nosso coração, a nossa alma e depois se manifesta em obras no nosso viver. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda sabedoria, sabedoria que concedeu a Salomão, sabedoria que concedeu a rainha de Sabá, sabedoria que Ele concedeu a todos os santos, para que esta mesma sabedoria guie e modele o nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.